Paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos falar com o Pai? Pai Santo, Pai bendito, Pai querido, nesse momento, Pai, te peço que o Senhor desça a Tua palavra revelada dos céus, para que possamos compreender de maneira simples, ó Pai, Tua palavra. Peço também ao Senhor que esteja abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos ouvir, quebrantando o nosso coração para que possamos entender a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, Jesus, ele entra no barco e os discípulos seguem. E eles todos no barco, de repente levantou uma tempestade muito grande. E Jesus dormia, diz a Bíblia. Os discípulos ficaram apavorados de ver a calma de Jesus. Todos com medo de morrer. E aí acordaram Jesus. Apavorados. Eu nunca andei de barco, mas eu imagino que deve ser horrível você estar num barco, numa embarcação, seja pequena ou grande, e levantar uma tempestade no mar. Eu imagino que deve ser horrível, deve dar medo. A gente lendo assim, a gente pensa assim, nossos discípulos medrosos, mas imagina uma tempestade, aquele barquinho daquela época. Então, os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Para eles terem ficado com medo, devia ser uma grande tempestade. E aí Jesus levanta, diz a Bíblia, e repreende o vento e o mar. E logo seguiu uma bonança, a Bíblia diz. Uma calmaria.
E Jesus repreende também os discípulos, homens de pouca fé. Jesus fala. Assim também é nas nossas vidas. Acontecem situações que nós não esperamos, conflitos, enfermidades ou outros tipos de problemas que nós não conseguimos resolver. E apavoramos, sentimos medo, ansiedade. Mas os discípulos fizeram uma coisa certa, chamaram o mestre. Chamaram Jesus. Jesus podia resolver. Muitas coisas nós não conseguimos resolver. Muitas coisas nós não conseguimos resolver. Porque tem coisa que é luta. Tem coisa que o nome já fala, é um problema. Mas tem problema que humanamente não tem como ser resolvido. Humanamente não tem como. Não tem. Mas Deus não conhece impossibilidade, o Senhor. O que é impossível para mim, para você, para Deus não é. Então, às vezes, a gente passa períodos de desertos, vales, conflitos internos, externos, pressões, que machucam a alma, causa dor, ou nos relacionamentos, seja familiar, seja matrimonial. Então precisamos buscar em Jesus a resposta. Nós precisamos buscar no Senhor, clamar a Ele, buscar nele. Porque o Senhor, Ele tem todo o domínio, todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus. Mas para o Senhor agir, eu e você temos que ter fé. Nós temos que crer. Para Ele agir na minha vida, eu tenho que ter fé. Deus é todo poderoso, mas se eu não tiver fé, por menor que seja, ela pode ser bem pequenininha, mas se ela estiver em Jesus, é o suficiente. Deus, Ele é galardoador daquele que o busca. Não conheço ninguém que buscou a Deus que saiu com as mãos vazias. Então o Senhor, Ele quer ser buscado. Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele é a resposta para qualquer coisa. Seja qual for o problema. Seja financeiro, seja familiar, seja na saúde, seja profissional, seja
traumas, seja o que for, Jesus é a resposta para todos os problemas. E Ele nos entende, porque Ele veio a esse mundo aqui, tomou forma humana de homem e andou aqui na terra como homem. Porém, Ele não pecou. Jesus não pecou. Não pecou. Foi justo. Morreu na cruz ali por mim e por você, por amor. Quando eu não conhecia, Ele morreu por mim ali na cruz. Então, se eu estou aqui hoje falando do amor de Jesus, falando que Deus é verdadeiro, que Jesus é a resposta, é porque eu já experimentei dele, eu experimento todos os dias. Eu não estou aqui falando da boca para fora. Ele é a resposta para tudo que eu preciso. Ele é a minha vida. É o meu Senhor, meu Salvador, o meu Deus. Minha torre forte, meu abrigo seguro, a minha força, a minha alegria, o meu tesouro, o meu alvo, a minha expectativa está no Senhor, de alegria, de tudo dessa terra, está no Senhor Jesus. Ele é vivo, agora está aproximando a Páscoa. Domingo de Páscoa. Não sabemos o dia com certeza que Jesus ressuscitou. É comemorado. Todos os cristãos comemoram a Páscoa. Jesus foi crucificado, porém ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Está vivo, à direita do Pai, intercede por nós, diz a Bíblia. Ele está à direita do Pai. Destra, à direita, significa lugar de honra. Então Jesus está vivo, recebeu um corpo glorificado, andou na terra, com os discípulos fazendo, ensinando, operando, para depois subir ao céu, ascender aos céus. E enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos consola, nos conforta, nos convence da palavra, nos convence, nos mostra o que é pecado, nos mostra onde está a justiça de Deus, é o Espírito Santo que faz essas coisas. Então nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Porém, Deus é Espírito. Você não vê o vento, eu não vejo o vento, mas você sente o vento. Assim é Deus. Nós sentimos o Senhor. Nós sabemos que Ele se faz presente quando estamos falando no nome dEle, invocando o nome dEle. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está. Porém, quando você está orando, clamando, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Então, Ele tem como ouvir a oração de todos, porque Ele é Deus. Ele te ouve, Ele me ouve. Ele sabe o que passa no meu coração, no seu coração, na sua alma. Mesmo que nenhuma palavra tenha na sua boca, Ele sabe o que vai no seu coração, no seu pensamento. E o Espírito Santo de Deus
leva ao Pai com gemidos inexprimíveis, mesmo que você não tenha palavras suficientes para expressar o que você está sentindo, para verbalizar aquilo com palavras. O Espírito Santo leva ao Pai com gemidos inexprimíveis, expressando para Deus aquilo que vai no teu coração. E Ele está aqui agora. Se faz presente. E Ele deu prova do seu amor por cada um de nós, quando Ele morreu na cruz. Nunca falou te amo, mas deu prova concreta com atitude. Quantas pessoas já falaram te amo para você? Você acreditou e te traiu. Palavra o vento leva. Porém, Jesus, ele deu prova, provou concretamente, entregando a sua vida, vertendo o sangue todo dele na cruz por nós, para que nós possamos um dia ir morar no céu. Através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, foi aberto um novo e vivo caminho, nos conduzindo à presença do Pai. A presença de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. Então, quando a gente entende o amor de Jesus, recebe Jesus na nossa vida, chama Jesus, pede a ajuda de Jesus para caminhar, reconhece que é pecador. Nós somos pecadores. Eu sou pecadora. Santo é o Senhor. Santo é Deus. Todos os dias precisamos do Senhor. Para agradar a Deus, precisamos dele. Se ele não nos der fé para orar, como nós vamos agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa de pedir fé ao Senhor. Acrescenta minha fé, Senhor. Aumenta minha fé, me ajuda a caminhar. Eu ouvi a palavra ontem, mas hoje eu estou sentindo fraco. Isso é orar, falar com Deus. Oração é você falar a verdade com Deus. Não é falar palavra bonita. Me ajuda, Senhor. Tá difícil, não estou conseguindo. Ouvi uma palavra ontem, mas hoje está tudo tão difícil. É oração. Me dá sabedoria, Senhor. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho paciência. Isso é oração. Senhor, me ajuda. Abre o meu entendimento para eu entender a tua palavra, para eu entender a tua vontade na minha vida. Como eu vou te agradar, Senhor, se eu não sei o que o Senhor tem para mim, para minha vida? Me mostra, me dá sonho. Fala comigo através de sonho. Deus vai te dar. Me dá orientação, Senhor. Usa alguém para falar comigo.
Deus vai usar, porque Deus fala de várias maneiras, através de sonhos, através da Bíblia, usa outras pessoas para falar com a gente. E a gente vai dando passinho por passinho, caminhando na direção do Senhor, pedindo auxílio do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar. Pela fé, crendo na palavra, que é a verdade, buscando entendimento, buscando mais fé, buscando mais sabedoria. A gente vai dando um passo de cada vez, andando com o Senhor. Ele vai aparando as arestas, nos ajudando, nos auxiliando nas coisas que são difíceis para nós. E a gente vai aprendendo a agradar a Deus, fazer o que é agradável a Deus. Aí a gente vai confiando mais em Deus, vai vendo que Deus não é igual às pessoas, que Deus promete, Deus cumpre. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te fizer uma promessa, pode passar o tempo que for, pode demorar, mas vai se cumprir. Porque Deus não é homem, igual pessoas que falam uma coisa para te agradar e depois esquece, fala não, é brincadeira. Deus não. Deus, ele é fiel a ele mesmo. Ele não pode se contradizer. Ele é fiel à palavra dele. E se ele prometeu, ele cumpre. Então, Deus, Jesus, Ele tem o melhor para mim, para você. Em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não traz dor. Então, Jesus, ele é o caminho, ele não é beco sem saída. Ele não vai te colocar numa roubada e vai te abandonar. Então, Jesus, ele é cuidadoso, ele é amoroso de fato. Além dele mostrar o caminho que nos leva para o céu, ele nos abençoa, a Bíblia diz, que quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, todas as bênçãos nos seguem, a Bíblia diz, nos seguirão. Então você não vai correr atrás da bênção, mas por obediência a Deus, quando você se submete, as bênçãos te seguem. A Bíblia diz, as bênçãos nos seguem. Então, às vezes, a gente busca a Deus para solucionar um problema e se aproxima de Deus, submete a Deus e as coisas vão tomando o seu lugar, tudo vai se encaixando. E a gente vai experimentando que Deus é bom. Deus é bom, santo, 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 verdadeiro, fiel, digno,
digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. E Deus recompensa a fidelidade de cada um que se achega a Ele, mesmo nós não merecendo. Deus é fiel e Ele recompensa. Então a Bíblia diz que Deus faz separação entre o que serve e o que não serve. Isso não é fazer acepção de pessoas, mas Deus faz separação entre aquele que se submete ao senhorio, à autoridade de Jesus. Deus faz separação, a Bíblia diz, entre o que serve e o que não serve. Então você está buscando a luz, buscando a Deus, obedecendo a Deus, não é em vão as suas renúncias. Nada é em vão diante de Deus que a gente faz. Deus observa todas as coisas. Não é porque Ele está em silêncio que Deus não está vendo, que Ele não está presente. Deus está presente, Ele vê tudo, tudo. Nada passa batido, desapercebido do nosso Deus. Nada. Nada. Então a pessoa que está enganando o próximo está enganando a si mesma, porque Deus não engana, ninguém engana a Deus. Ninguém engana. O Senhor vê todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. E que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa que escolhe viver da maneira que deseja, viver o seu próprio caminho, da sua maneira, não dá crédito à palavra, à verdade, vai ter no final uma colheita. Vai colher o fruto das suas ações. Se conforme as escolhas será a colheita. Ninguém foge disso. Quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida é entre nós e Deus, as coisas ficam mais fáceis de ser entendidas. Muitas vezes somos injustiçados, muitas vezes somos traídos, diversas coisas acontecem nas nossas vidas, mas é para a gente olhar para Deus, colocar nossa confiança em Deus. Olhar para Deus, colocar nossa expectativa, nosso coração em Deus. A Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração está nos bens materiais, ali ele está. Se estiver na terra, seu coração está na terra. Mas se o seu coração estiver em Deus, ele está guardado. Aonde estiver o seu tesouro, ali está seu coração. Aonde que está o seu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Nas pessoas? Nos relacionamentos? Você tem buscado a felicidade nos relacionamentos? Eu tenho uma notícia para te dar. Não é bom que o homem e a mulher estejam só, realmente, não é bom. A Bíblia diz que não é bom. Deus deseja que todos tenham uma pessoa. Porém, a nossa expectativa, a nossa felicidade, a nossa confiança tem que estar em Deus.
porque Deus vai te preencher. Só Ele pode preencher aquele espaço na alma que ninguém vai poder preencher, aquele vazio interior. Só Ele pode restaurar a alma do ser humano, curar as feridas. Só Ele pode. E Ele é especialista em fazer isso. Aí o Senhor cura, pega aquela ovelhinha, coloca o bálsamo, leva no colo, e quando a gente entende o nosso valor, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por isso o inimigo ataca tanto as vidas, as almas. Aí a gente entende, nós não somos opção. Nós temos muito valor. É a verdade. A verdade liberta. A verdade abre o nosso entendimento. Se submeta a Deus, se achegue ao Senhor. O Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda quando nós clamamos a Jesus. Senhor Jesus, Ele acalma toda tempestade, traz bonança nessa noite. Seja qual for a tempestade que você estiver passando. Que você clame por Jesus. Porque Ele está aqui, pronto para te ouvir. Mesmo sendo tão poderoso, o amor dele é absoluto, verdadeiro. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, todas as áreas. Curando as feridas emocional, trazendo alívio, resposta. Abençoando as famílias, os casamentos, os filhos, os netos, toda a descendência, abençoando o seu trabalho, abençoando sua casa, abençoando tudo que você tem,
que você colocar a mão, que seja abençoado pelo Senhor. Paz do Senhor, abençoando você, abençoando sua vida, principalmente sua vida espiritual, seu espírito. Principalmente, a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, as outras são acrescentadas. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que entrou. Cada um o Senhor conhece, porque foi o Senhor mesmo que formou cada um, desde o ventre, Pai. Que o Senhor esteja sondando o coração de cada um, conforme a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja trazendo resposta, que o Senhor esteja curando as feridas, que o Senhor esteja manifestando o teu poder, a tua graça, a tua unção, trazendo renovo, trazendo resposta. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todo mal seja desfeito no poder e na autoridade do teu nome. Toda obra de macumbaria, toda obra contrária à tua vontade seja desfeito no poder e na autoridade do teu nome. Nessa noite, em nome de Jesus, eu me coloco na brecha para orar, para clamar, para interceder por cada um que entrou aqui, Pai, em nome de Jesus. É no poder do teu nome, Jesus, que eu clamo por cada um. Pelas famílias, pelos casamentos, pelos relacionamentos, pela saúde, pelo trabalho, pela casa, toda a descendência do teu povo, o povo que chama pelo teu nome, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que Satanás bata em retirada, em nome de Jesus. Largue o teu povo. Tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo. A unção é o poder, a unção é a presença do Senhor. Em nome de Jesus, aqui há a presença do Senhor, quebre toda a opressão maligna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença que veio contra teu povo, toda enfermidade que veio como seta, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. Te dou uma ordem, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de contenda nessa casa, te dou uma ordem, sai em nome de Jesus. No meio dos casamentos, trazendo esfriamento, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara a bênção do Senhor. O amor de Deus. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre o teu povo. Amém. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Estou sentindo até calor. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.